Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma noite, reunido com o povo de Deus, para aprender um pouquinho mais sobre a palavra, para amar ainda mais o nosso Senhor, nosso Salvador. Espero que cada um de nós esteja com esse coração aqui nessa noite. Vamos iniciar orando. Vou estar orando. Nosso Pai Santo, nosso Pai bendito, louvado e adorado seja o seu santo nome. Nós, Senhor, agora nos colocamos na frente da sua palavra, querendo aprender, querendo te conhecer, querendo te amar, adorar o Senhor, compartilhar do Senhor. Tu és belo, tu és bom, tu és maravilhoso, e nós te adoramos. Que o Espírito Santo venha e nos capacite essa noite para que possamos ouvir. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês já perceberam que existem temas que eles percorrem toda a Bíblia? A gente vai de Gênesis a Apocalipse e a gente vê aquele tema se repetindo. Por exemplo, Jerusalém. A gente vê Jerusalém lá no Antigo Testamento, e a gente vê promessas sobre uma nova Jerusalém. A gente chega em Apocalipse e tem a nova Jerusalém. A gente vê também templo, aliança. Deus já fez uma aliança com Adão lá no Éden. A gente vê reino, a gente vê sacerdócio. Tudo isso a gente vê assim na Escritura como um todo. Isso é tratado numa disciplina, no estudo da teologia, chamado Teologia Bíblica. E eu queria, nessa noite com os irmãos, pegar um desses temas e abrir assim, de modo bem breve, bem superficial. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Os estudiosos dessa disciplina, eles dizem que tem pelo menos uns 20 temas que são os principais. Vocês encontram informações sobre ele desde Gênesis até Apocalipse. E ainda tem mais uns 60, 70 que são menores, que a gente não vê em tantos livros, mas eles estão lá. O que a Bíblia diz a respeito disso ou a respeito daquilo, desde lá de Gênesis, passando por toda a história de Israel, chegando na Nova Aliança, pelo Novo Testamento e desaguando lá no Apocalipse. Hoje a gente vai fazer um pequeno estudo para ver sobre o que a palavra de Deus fala sobre o sacrifício salvador. O sacrifício salvador é o nosso tema. Então, já que é para ver o que a Bíblia fala do começo ao fim, vamos iniciar em Gênesis. Queria que os irmãos abrissem comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. Irmãos, esqueci de falar, né? O meu pai, ele não está presente hoje, ele está viajando, tá? Ele chega sexta-feira, então ficou para mim a responsabilidade aí. Qual a primeira coisa que nós temos em Gênesis, lá no começo de Gênesis, né? Nós temos o momento da criação, não é isso? Nosso Deus, ele cria todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder, que haja céus, terra, mar, animais nos céus, animais na terra, animais no mar, plantas, árvores. Ele cria tudo e no fim ele cria esse ser complexo, interessantíssimo, profundo, que é o ser humano. Ele explica para nós por que existimos, para que existimos, por que estamos aqui, e estabeleceu limites que não deveriam ser ultrapassados. Mas quando o tentador veio, ele conseguiu que fôssemos enganados, e nossos primeiros pais deram as costas ao Senhor e se rebelaram. Nós caímos, a comunhão com o Senhor foi rompida, e agora os irmãos lembram, o homem e a mulher passam a ter medo de Deus. Além de temor, agora a vergonha e a tendência de apontar um para o outro. Adão, o que você fez? Foi a mulher. Mulher, o que você fez? Foi a serpente.
nós caímos, passamos a ser rebeldes e alienados de Deus. Agora homens e mulheres morreriam, não teríamos mais acesso à árvore da vida, o jardim foi fechado. Mas nesse contexto temos um versículo muito interessante que eu não sei se os irmãos já perceberam, capítulo 3, no versículo 15, que diz aí: e porém, o Senhor está falando com a serpente, e ele fala: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Aqui é o primeiro feixe de luz raia, porque num contexto de rebeldia, de morte, de desobediência, de maldição, Deus fala: eu vou fazer uma coisa. Vai vir alguém da descendência dessa mulher, vai nascer dela, e ele vai pisar na cabeça dessa serpente que enganou vocês, e essa serpente não vai ter a vitória final. Ele vai vir salvar vocês. Eu vou apresentar uma salvação, vai ser desfeita essa maldição. Agora é interessante, qual foi uma das primeiras coisas que Adão e Eva fizeram quando eles pecaram? Os irmãos lembram? Capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram uma roupinha de folha para eles. E Deus, depois de falar com eles, apresentar as maldições e tudo mais, o que ele faz no versículo 21? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Irmãos, já pararam para pensar de onde que saiu essa pele? Será que Deus fez só uma pele? Deus falou assim: não, vou fazer a pele de uma ovelha, de um cabrito, e vou colocar neles ali. Será? Aqui a gente acredita que foi o primeiro momento em que houve um sacrifício na criação. Deus mata um animal, tira dele a pele e coloca sobre o homem. É claro, isso aqui é um cuidado de Deus, é claro. Que uma roupa de planta vai ajudar, né? Haja planta, né? Haja planta. Deus pega uma pele para aquecer, uma roupa duradoura. Aqui no hebraico, túnica dá a ideia de um negócio curto, que não cobre tudo. Já a roupa que o Senhor faz, a palavra avental, é uma roupa curta, não cobre tudo, enquanto túnica já é uma roupa que cobre devidamente a pessoa. Mas além disso, os irmãos conseguem enxergar? Houve um sacrifício que foi feito. Deus matou um cordeiro, ele tirou a pele do cordeiro e ele vestiu o homem. Não é interessante que no mesmo contexto que Deus falou: eu vou enviar uma salvação para vocês, vocês pecaram, vocês se rebelaram, vocês transgrediram, mas eu vou prover uma salvação. E nesse exato contexto há um sacrifício de um animal, e a pele dele cobre a vergonha daquele casal. Aquele casal tentou fazer do jeito dele, tentou? Vou fazer aqui a minha roupinha aqui de planta, de folha de mangueira. Aí o Senhor veio e falou: não, isso aí que vocês fizeram não resolve a situação. Eu vou resolver, eu vou dar para vocês uma veste adequada. E aí Adão e Eva, tem um comentarista que acredita até que Deus matou esse animal na frente deles, para que eles vissem o que a morte é, aonde eles se meteram quando eles pecaram, quando eles erraram, quando eles se entregaram à tentação. No mesmo contexto,
salvação, sacrifício, já indicando que o meio de salvação provido por Deus vem do sacrifício de alguém para cobrir os pecados de outro. Gente, o que esse animal tinha a ver com a história? Não tinha nada. Quem pegou foi Adão e Eva. E por que o animal teve que morrer? Desde o começo, Deus já indicava que esse era o caminho. Então aqui, se perguntarem: ô irmão, diz aí, onde que tem pela primeira vez um sacrifício na Bíblia? Gênesis 3, 21. Porque aqui a gente está vendo que Deus sacrificou para apresentar, dar uma dica, uma diquinha do caminho que ele proveria. Esqueci de mencionar no começo, essa disciplina da teologia bíblica, para os irmãos que chegaram um pouquinho depois, a gente está pegando o tema, um sacrifício salvador, e vendo como essa ideia se desenvolveu de Gênesis a Apocalipse. Essa disciplina, esse estudo, ele traz sempre a gente a ideia da progressão da revelação. O que é isso? Deus se revela, né? Como é que a gente sabe que Deus é quem Ele é? Como é que a gente sabe que Jesus é o Salvador? Como é que a gente sabe que Adão pecou? E etc. Deus se revelou nas Escrituras. Uma revelação progressiva nada mais quer dizer que é assim, ó, ela vai subindo, ela vai ampliando, ela vai aumentando, de forma que Abraão sabe um pouco, Moisés já sabe um cadinho mais, Isaías um cadinho mais, e assim vai indo até que chega em Cristo, e aí vai pelos apóstolos e cada vez mais Deus se revela. Então aqui a gente tem só uma fagulhinha, um sacrifício que nem fala diretamente, uma veste que saiu, Deus fez, matando o cordeiro de usar, matando um animal para cobrir aquele casal. Talvez Adão e Eva tenham repassado isso para os seus filhos. Porque em Gênesis 4:4, os irmãos podem ver, o que Abel faz aqui? Abel trouxe dos seus primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Outro sacrifício, né? Segunda vez que aparece o sacrifício aqui. Abel pega, o que eu tenho de melhor aqui das minhas ovelhas? Essas aqui, vou pegar as melhores e vou oferecer elas a Deus. Deus aceita o sacrifício de Abel. Pouco depois, ainda em Gênesis, no capítulo 8, a gente tem, do capítulo 6 ao 8, a gente vê o dilúvio. Depois do dilúvio, toda aquela coisa, esperar a água baixar, Moisés sai, há uma renovação da aliança, e ali Moisés sacrifica, faz um altar, Noé sacrifica e faz um altar ao Senhor. Outra vez aqui é sacrifício. Noé é mais um que sacrifica. Agora, quando a gente fala de sacrifício e Gênesis, a gente tem que lembrar de Abraão, na verdade. Qual passagem lá? A famosa passagem que Deus pede que Abraão ofereça Isaac em sacrifício. Aí a gente avançou um pouco na história, chegamos em Gênesis 22. Quando Deus chega, Abraão, levanta, toma o teu filho, teu único filho, filho da promessa, e me oferece em sacrifício. Acontece que, pela fidelidade de Abraão, ele chega lá no momento, e Abraão realmente levanta ali a mão para matar o seu filho, mas ele ouve do céu: pode parar, agora eu sei que você não me nega o seu próprio filho. Então nós temos um monte, um altar, a lenha, a faca, tudo pronto para o sacrifício. O sacrifício seria Isaac. O Senhor fala para não sacrificar Isaac, e o que aparece ali preso pelos chifres no arbusto? Um animal para o sacrifício. Abraão, você ia sacrificar o seu filho. Não era esse o plano desde o começo, era só um teste. Estou dando você um animal para substituir o seu filho. Ele vai pagar pelos erros. Ele vai ser o sacrifício verdadeiro. Agora, um dos momentos mais a mim pergunta os irmãos, fala assim: irmão, fala aí para mim uma passagem sobre sacrifício no Antigo Testamento. Qual viria na sua cabeça? Acho que alguns irmãos aqui, principalmente pela novela da Record, me diriam
a Páscoa, porque é um momento muito importante na história, muitíssimo importante. A história avança e agora Jacó, neto de Abraão, e seus filhos vão morar no Egito. E lá eles começam a ser escravizados depois de um tempo, passam longos anos em sofrimento, até que o Senhor levanta um mediador para libertar o povo. Sinal, mediador também é um tema que vai lá do começo até o final. É interessante, irmãos, que seja qual tema que você pegar, que eu possa me lembrar aqui na mente, eles vão desaguar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como cumprimento. E aí a gente chega, Moisés se levanta, Moisés vai ao Egito, e uma das coisas que Deus faz é: eu vou enviar 10 pragas para que Faraó liberte o povo, e o Egito inteiro, e aliás, o mundo inteiro vai ficar sabendo disso, e vai saber que eu sou o Senhor, não os falsos deuses deles. Então, a gente chega no momento da última praga do anjo da morte, né? Que mataria o primogênito de cada egípcio, de cada família dentro do Egito. Êxodo 12, vamos abrir lá comigo. O Senhor está dando as instruções, ele fala: olha gente, eu vou passar e eu vou matar o primogênito de cada família. Olha o versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comer. Então, a ordem é simples: pega o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. Versículo 12: e passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Agora o versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, Deus passou naquela noite, o anjo do Senhor passou. E quem não morreu naquela noite? Qual filho não morreu naquela noite? O filho de cada um que pegou o sangue do cordeiro e colocou na sua porta. Olha o simbolismo. O cordeiro é morto. Mais uma vez, o cordeiro que não tem nada a ver com a situação, inocente, imaculado, perfeito, sem defeito, aquele animalzinho certo, morre, o sangue dele sobre a porta, e Deus fala: eu vou olhar aquele sangue, eu vou passar por cima. Como meu pai falou, é daí que vem a palavra Páscoa, esse achar, passar por cima, trazendo essa ideia de como Deus poupou um povo por causa de uma tarefa um tanto curiosa. Os irmãos percebem o elemento de fé que tem aqui? Se coloca lá no Egito, se coloca lá no Egito, está acontecendo de tudo, está aparecendo mosca, está aparecendo pulga, está aparecendo rã, está caindo pedra do céu, está morrendo boi, está gente ficando com machucado no corpo todo, e aí Deus fala: a última é a pior. E agora? Mata o cordeiro e passa o sangue na porta, e aí não vai morrer. Mas que história é essa? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eles creram no que Deus tinha dito e fizeram. E assim como meu pai falou também, acredito que provavelmente até algum egípcio colocou o sangue sobre as suas portas e Deus passou por cima. Havia um sacrifício que poupava a vida. Mas quando nós chegamos no Monte Sinai, é aquele momento em que a lei é estabelecida, né?
aquele momento em que se torna realmente a lei que vai reger Israel, é aquele momento que tudo é oficializado, e inclusive o sacrifício. De Êxodo 20 em diante, a gente mais bem pelos 10 mandamentos, de Êxodo 20 em diante, nós temos várias ordenanças de Deus de como Israel tinha que viver. E ali a gente vê, quando o Senhor está falando com Moisés como que deve ser a tenda, o tabernáculo, ele fala que tinha que ter um altar para o holocausto. E ele também fala de quantos sacerdotes fossem ser consagrados, quais animais tinham que ser oferecidos. Claro que aquele ritual todo, para a gente é tão estranho hoje, né? Mas para aquela época era bem comum. O que tinha que ser feito e tudo mais. Mas é quando a gente chega em Levítico, que aí vem aquele momento mesmo, que o Senhor vai lá, pontinho por pontinho, cada sacrifício, em que momento, como deveria ser feito, qual animal, em qual momento. Ali de Levítico 1 a 7, a gente tem os 5 principais sacrifícios, tem o holocausto, tem a oferta de manjares, tem a oferta de paz, né, de comunhão, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa. Eles são todos estabelecidos ali, todos muito estranhos para nós ainda, né? Todo aquele derramamento de sangue, toda aquela coisa, e vai logo do fígado para lá, e vai da cabeça para cá, e a cauda para lá, o excremento para lá, e que isso aqui, isso aqui, tudo muito estranho para nós. Mas o dia mais importante, eu lembro que eu trouxe uma palavra sobre isso para os irmãos há um bom tempo atrás, está lá em Levítico 16, queria que os irmãos abrissem comigo. Levítico 16. Levítico 16 trata do dia da expiação. Só para os irmãos já ficarem familiarizados. A expiação é a ideia do cancelamento da culpa. Existe uma culpa, ela é real, ela merece julgamento, ela será julgada, mas de uma forma graciosa estabelecida por Deus, essa culpa é cancelada. Esse era o dia mais importante em relação à expiação. E olha no versículo 20: havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então, o sumo sacerdote aqui, né, fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Era uma cerimônia muito minuciosa. O sumo sacerdote, ele fazia essa expiação até pela tenda, pelo tabernáculo, os itens, porque o Senhor fala, é como se a maldade de Israel contaminasse até o ouro, a prata que estavam lá dentro do templo. Então primeiro ele faz sacrifício por si mesmo, pelo povo, depois ele faz sacrifício pelo altar, pelo tabernáculo, depois ele faz sacrifício pelo povo como um todo. É interessante que há 2 cordeiros aqui. Ele é imediatamente morto, o sangue dele é derramado lá no propiciatório. Agora o outro é esse que a gente lê. Eu quero que os irmãos visualizem isso. Arão está na porta da tenda do encontro, tem um bode aqui, ele coloca a mão na cabeça daquele bode, ele confessa os seus pecados, confessa o pecado de todo o povo de Israel. E aí aquele bode é levado para o deserto e largado lá. Os irmãos pegam a imagem? É bem claro, né? Em certo sentido. É como se Deus estivesse dizendo que a culpa estava sendo transferida para aquele bode. E ele é quem pagaria o preço pelo pecado de Israel. Em Levítico 17, pulando o capítulo aí, no capítulo 11,
Diz assim: porque a alma da carne, ou a vida da carne, está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela sua alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que paga o preço. O sangue paga o preço para que alguém seja perdoado. O sangue de quem pecou? Não. O sangue de outro. No caso aqui, um animal. Então, olha que interessante, irmãos. As duas principais festas judaicas, a Páscoa e a expiação. Qual a característica delas em comum? Havia um sacrifício, um sangue derramado para que o povo fosse poupado. Muito interessante. Agora, existe um texto que ele tem um ponto de virada. E é um texto que está num profeta, um texto que nós amamos tanto. Isaías 53. Nós não vamos ler por causa do tempo, os irmãos conhecem o texto, mas esse texto fala muita coisa sobre alguém. Ao momento, lá quando Isaías escreveu, no século VIII antes de Cristo, ninguém sabia de quem estava falando, nem Isaías. A palavra fala que às vezes os profetas eles profetizavam e eles mesmos ficavam assim: rapaz, o que será que eu estou falando exatamente, hein? E eles ficavam tentando entender, mas não foi para eles que foi revelado isso, para nós também a palavra diz. Esse texto diz que esse alguém era um renovo, era alguém que tinha uma aparência comum, alguém normal e até desprezado. É alguém que suportaria sobre os seus ombros a iniquidade de todos. Olha só aqui um ou dois versos no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Era isso que acontecia com o bode, não é? A gente não acabou de ler lá no dia da expiação, a iniquidade de todo mundo era expiada pela morte do cordeiro e pelo cordeiro que ia para o deserto, levando os pecados embora. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Expiação pelo pecado está bem presente aqui. Versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a gente vê um texto que fala de alguém que vai levar os pecados sobre si, mas não vai ficar morto. E o texto está falando que ele vai ver o resultado do que ele fez. E ele ainda vai reinar. Agora, qual é esse ponto de virada que eu falei para os irmãos aqui? Não é mais um cabrito, e não é mais um carneiro, não é mais uma ovelha que está pagando pela culpa aqui. É alguém. Aqui parece ser a primeira vez que há essa mudança. Não é um cordeiro, mas aqui é alguém, um servo, um justo. Muito interessante. O restante do Antigo Testamento ainda fala um pouco sobre o sacrifício. Pouco depois de Isaías ter escrito, Judá e os 10 reinos do norte são exilados. O sacrifício se interrompe. Como é que você vai fazer todo o sistema sacrificial como escravo lá na Babilônia, né? Ou na Síria? Quando que o sacrifício retorna oficialmente? Quando o Esdras volta da Pérsia
em Êxodo 3. Aí eles reconstroem o altar. A primeira coisa que eles fazem no templo, eles reconstroem aquele altar e oferecem o sacrifício lá. O pessoal mais jovem está feliz da vida, reconstruímos o altar. O pessoal mais velho está, caramba, mas esse templo não chega nem aos pés do de Salomão. Aliás, não chega aos pés daquele que Ezequiel profetizou. Há essa divisão. Uma das coisas importantes também que a gente vê nos profetas que falaram depois do exílio, principalmente, a gente vê lá em Malaquias, não adianta só oferecer sacrifício. Jeremias falou muito sobre isso, Isaías falou muito sobre isso. A oferta do sacrifício estava na lei, é algo que Deus fez desde Gênesis, mas se isso não fosse feito por fé, e se isso não fosse feito por uma pessoa que realmente ama a Deus, não valia nada. Deus chega e fala: vocês estão me oferecendo um monte de sacrifício, mas a mão de vocês está cheia de sangue. Vocês estão me oferecendo sacrifício, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso não vale de nada. O sacrifício ideal para Deus, então, era uma pessoa que sentia no seu coração a dor, o peso de pecar contra o Deus que tanto os amou. Como Deus sempre dizia: eu que tirei vocês da terra do Egito com mão forte. E aí esse judeu, ele olhava e falava: pequei contra o Deus de Israel. Pegava o seu carneiro, oferecia ao Senhor. Esse era o sacrifício que o Senhor queria. Nunca foi um negócio só de, bom, 2 vezes por dia, vai lá, oferece lá. E se tiver algum problema lá no dia da expiação, o sumo sacerdote faz aquele super sacrifício lá e está tudo certo. Eles falaram: é necessário fé, é necessário uma vida de amor a Deus. Depois disso, fechando Malaquias, nós temos aquele período de 400 anos, até que chegamos a Mateus. Então, só retomando, irmãos, no Antigo Testamento, o que ele destaca aqui para a gente? Todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador. O modo para ser perdoado não vem do próprio homem. Desde Gênesis, o que vimos? É Deus que trouxe o Cordeiro, é Deus que ensinou, é Deus que trouxe a lei, explicando como ser feito. O cancelamento da culpa vinha por meio do sacrifício substitutivo. Os irmãos pegaram essa ideia de substituição, né? A culpa é minha, quem paga é outro. Até Isaías, quem pagava era um animal, era um touro, era um bode, era uma ovelha, era uma rolinha. Mas agora, Isaías 53 é uma pessoa que paga no meu lugar. Sempre destacado, um animal sem defeito, perfeito. E Isaías 53 mostra que esse sacrifício não seria de animais, mas Deus estava indicando lá que seria um sacrifício de alguém. Mas então nós chegamos ao Novo Testamento. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, a gente vê que um bebê está para nascer. Essa criança, no entanto, parece não ser só uma criança normal. Não acontece muito nas Escrituras de aparecer um anjo falando de alguém que ia nascer, mas aqui acontece. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz coisas impressionantes sobre esse bebê para ela. Abre comigo aí agora em Lucas 1. Lucas 1, versículo 30 diz assim: disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
pelo menos essa criança aqui vai ser um grande rei. Mas é só isso que o Senhor fala sobre, que o Gabriel fala sobre o Senhor Jesus? Quando ele fala com José naquela nossa famosa passagem de Mateus 1:21, que ele fala: dará à luz a um filho e por-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele vai ser um rei, mas de alguma forma ele vai salvar o povo dos seus pecados. Gabriel também fala sobre o nascimento de João Batista, mas esse João Batista não é da mesma categoria. Ele fala assim: esse menino entrará na alegria, e ele será isso, ele será aquilo. Mas ele vai preparar o caminho. Vai preparar o caminho para aquele que é de fato aquele que havia de vir. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele é a salvação de Deus. Cerca de 2 anos de ter nascido, aparecem aqueles magos misteriosos, não lembram? E aqueles magos trazem 3 presentes para o Senhor: ouro, incenso e mirra. A maioria dos comentários acredita que divide dessa forma: o ouro é para um rei, traz ouro para um rei. Incenso você traz para um Deus. Até nas religiões de hoje em dia, incenso você está orando, etc. Né? E a mirra? A maioria dos comentaristas acredita que a mirra já está falando sobre a morte desse bebê, agora de 2 anos. Porque a mirra ela era muito usada na preparação do corpo depois da morte para ser sepultado, como aconteceu quando Jesus morreu. Então é provável que aqui já, com 2 anos, já houvesse indicações da missão do Senhor Jesus. Agora, quando a gente chega na fase adulta do Senhor, no início do seu ministério, a gente ouve aquela famosa e amada frase: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Peraí, ele é um cordeiro. Ele é um cordeiro que Deus proveu. E ele tira o pecado do mundo. Bem, as peças se encaixando. Agora Deus enviou um cordeiro, mas não é um cordeiro, é alguém. Será que ele diz aí 53? E a sua obra, tirar o pecado do mundo. Mesma coisa que Gabriel tinha falado: salvar o seu povo dos seus pecados. E o que o Senhor Jesus falou aqui na terra, ele fez muita coisa, né? O Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor ensinou, o Senhor fez tanta coisa. Mas o que ele falou que era a principal missão dele? Ele fala sobre pregar, ele fala sobre curar. Mas em Marcos 10, 44, 45, é um texto também muito famoso para a gente. Ele fala: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João 10 ele fala: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Tenho poder para dar, poder para tomá-la de volta. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Quantas vezes os irmãos já leram os evangelhos? Quantas vezes Jesus falou para os discípulos: eu vou ser morto, eu vou ser entregue na mão dos gentios, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele fala isso pelo menos 3 vezes só em Marcos. Porque ensinava seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao 3º dia. O que mais o Senhor fala? Então passa a sua vida, passam os seus 3 anos de ministério, e aí está chegando a hora. Como ele diz também em João, ele fala: Pai, a hora está chegando, e o que eu vou falar? Pai, me livra dessa hora? Não, eu vim para isso.
para isso, vamos embora para Jerusalém. Quando chega na ceia, Marcos 14, ele fala: e comendo, eles tomou Jesus o pão, e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Olha, agora nós temos o sangue de volta, o sangue que é derramado para a salvação de muitos, o sangue que é derramado por muitos, em lugar de muitos, em favor de muitos. Após a sua ressurreição, o Senhor encontra aqueles discípulos lá, em Lucas 24, e ele fala para eles: como vocês são lentos em entender que a Bíblia estava falando sobre mim. Vamos aqui, Moisés, olha, está vendo aqui? Era eu. Agora vamos aqui nos profetas. Eu, Isaías 53, eu. Vocês estavam vendo? O tempo todo a Escritura estava falando que eu ia vir a esse mundo, eu ia padecer pelos pecados, ia ressuscitar e ia ser glorificado. Vocês deviam ter me visto lá. Jesus confirma o que o Lucas está falando. Tudo aqui era sobre ele. E quando o Senhor Jesus sobe, o que ele fala? Vou mandar o Espírito Santo, e ele vai inspirar os apóstolos para eles escreverem. E o que os apóstolos escrevem? Eles confirmam tudo isso. Eu queria agora rapidinho ler algumas passagens para os irmãos que são sensacionais. A gente chega aqui em Romanos, estamos estudando, passando em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, que o Senhor diz assim: mas agora se manifestou a lei, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. O texto está falando o caminho que Deus proveu para a salvação foi o Cristo morto, derramando o seu sangue para a salvação dos pecados, e quem crê nisso é salvo. Essa é a justiça de Deus. Gálatas 3, uma passagem muito querida por nós também, quando ele diz no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha a substituição. A maldição é uma só, e é nossa, mas Deus em Cristo toma o nosso lugar e recebe a maldição em nosso lugar. Quando a gente chega em Efésios, no próximo livro, Efésios 2, versículo 11, vamos ler o versículo 13 só. Agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue que Ele derramou nos aproxima de Deus, nos aproxima uns dos outros. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha só, a linguagem aqui é totalmente do Velho Testamento. O sacrifício do holocausto que era queimado, subia, e Deus falava: é cheiro agradável a mim. Não porque aquilo tinha um cheiro bom de verdade, mas porque vinha de um coração que queria reconciliação com Deus. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar agradou o Pai. Colossenses 2 fala isso claramente, por um pouquinho, versículo 13.
Colossenses 2,13, porque quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da sua carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Como que o Senhor perdoa as ofensas? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse texto fala até linguagem diferente para a gente, mas é muito simples. A gente tinha uma dívida, bota essa dívida aí no papel. Está aqui, ó, tudo que você deve. Ó. E aí você olha e fala assim: tem como pagar não, tem nem chance. O Senhor pega esse papel e crava ele na cruz. Sua dívida está paga. 1 Pedro 3,18, já chegando ao final. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Jesus padeceu, irmãos, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Mas falta um livro ainda, né? Falta o Apocalipse. Falta a conclusão de tudo. O Apocalipse é aquele livro que fecha a revelação de Deus. Aquele livro que aponta para o fim de todas as coisas. E muito interessante. Embora seja um livro cheio de símbolos, né? Cheio de metáforas e analogias misteriosas, ainda lá, o Senhor é aquele que morreu pelo seu povo. Olha aí no capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Lá na glória, no fim de tudo, as pessoas estão falando: Ele morreu pelos nossos pecados. Glória a Ele. E como isso aqui já foi uma adoração, no capítulo 5, a gente tem aquela linda adoração. Quando a gente vê gente de todo canto louvando o nome do Senhor Jesus. Versículo 9, falando sobre Jesus, ele diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 12: digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro. O que é a canção do Apocalipse? Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvir a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que nele dá, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam Amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Nosso Salvador é adorado pelo seu sacrifício. Então, retomando aquele resuminho, todo ser humano é culpado do pecado. A salvação não vem da gente mesmo, mas de Deus. O cancelamento da culpa vem por um sacrifício substitutivo. Esse sacrifício foi oferecido pelo Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que foi morto,
para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele é aquele que derramou seu sangue para que não morrêssemos na Páscoa. Ele é aquele que era morto para levar a nossa culpa. Queria só terminar com algumas aplicações, meus irmãos. Primeira coisa, Deus tem uma história a contar. Deu para ver, né? Deus tem uma história para contar. A Bíblia tem essa história. A gente acha bacana a história, né? Por isso que a galera vê novela, filme, série, história é interessante. Mas a Bíblia tem a história da nossa salvação. A Bíblia tem a história que é a história de todas as histórias. É a história eterna, é a história verdadeira, é a história máxima. A história de Deus, a história da salvação. Segundo, tudo que estava antes de Cristo apontava para Ele. E esse é o grande problema dos Gálatas e dos Hebreus. Ora, se tudo apontava para Cristo, Cristo já chegou. Por que vocês ainda estão lá no que aponta para Ele, gente? Acabou, não pode matar cordeiro. Isso tudo acabou. O Cordeiro de Deus já levou nossa culpa. Tudo apontava para Ele. Eu não sei, meu irmão. Deus sabe quem aqui já teve um encontro com o Senhor verdadeiro, quem ainda não. Mas a mensagem da Bíblia é maravilhosa, né? Ela chega, o Senhor fala para a gente: você é pecador? Você é pecador? E a Bíblia bate, né? Você é dos pés à cabeça, ainda muito mais do que você pode imaginar, vezes 2 milhões. Só que ela não para aí. Ela nos leva, por exemplo, ao momento lá de Levítico que fala: coloca pela fé a sua mão na cabeça do cordeiro, confessa a sua culpa, bota tudo para fora, fala tudo que você tem, tudo que você é de ruim mesmo, e confia que esse cordeiro é suficiente para a sua salvação. Creia nele, ele é o cordeiro de Deus. Que mais você vai querer? Você não vai conseguir salvar por você mesmo. E não vai ter um outro meio que Deus vai prover. Ele deu o seu próprio Filho. A gente não vai botar a mão na cabeça de um cordeiro de verdade e nem conseguimos colocar a mão na cabeça do Senhor Jesus. Mas nós, pela fé, podemos ver o que a Bíblia está revelando aqui para a gente. Falar: eu creio nisso. Eu desisto de tentar ser salvo pelas minhas próprias obras, de ser pelo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, e me apego a esse Salvador que levou a minha culpa. A minha culpa. Eu sou culpado até o último fio de cabelo, mas eu acredito que Ele levou os meus pecados. Agora, para os meus irmãos que têm convicção da sua salvação, meus irmãos, em primeiro lugar, que responsabilidade. 1 Pedro 1 fala: vocês foram comprados pelo sangue. Jesus não deu R$1.000 para te salvar, não. Jesus não deu uma quantidade de barras de ouro. Ele derramou o seu próprio sangue para te comprar. Vamos fazer o seguinte: viva uma vida santa, uma vida que tem noção disso. Fala assim: vem a oferta do pecado, Jesus derramou o sangue dele para me salvar. Eu não quero papo com o pecado, eu quero estar em comunhão com Ele. Não, diabo, muito obrigado, estou fora. O Cordeiro me comprou. Mas por fim, meus irmãos, seus pecados foram pagos. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos para a gente contemplar essa verdade. Por isso é importante a gente entender o quanto a gente é pecador, né? E quando a gente sente o peso do pecado e a gente vê Jesus falando assim: está consumado. Está louco? Que glória! E não só o meu, não. O do Moza e da Paula e da Vanilda e dos nossos irmãos brasileiros, argentinos, americanos, japoneses, e de quando nem tinha Brasil e Japão ainda, lá do começo. Se Adão e Eva creram deles, de Davi, de Abraão, ele foi o Cordeiro de Deus que levou sobre si a culpa de todos nós. Então,
mais condenação para nós, mas nem uma gotinha. Vocês conseguem imaginar o Pai condenando os nossos pecados no Filho, o Filho amado pelo Pai, suportando toda aquela dor, toda aquela vergonha, toda aquela miséria, e aí depois o Pai fala: não, você vai para o inferno. Isso, acima de tudo, seria um desrespeito com o Filho. Ele falou: Pai, eu paguei tudo, Deus não vai cobrar de você o que Cristo já pagou. Então, por mais que a vida seja difícil às vezes, irmão, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Experimentar paz com Deus. Então, adora o Cordeiro, adora esse Salvador, vive para Ele, busque-o todo dia, não meça esforços para ser fiel a Ele. Não fala: não, até aqui eu vou. Não, Ele não pediu, Ele não falou: Pai, até ir lá na terra até vai, até aqui. Ele falou: o que é, Pai? Tem que morrer, sendo verbo eterno, fazer assumir a forma de servo, ser obediente, até a morte de cruz. Eu vou. Então, que nós não meçamos sacrifício pelo nosso Salvador, jamais. Então a Bíblia, irmãos, é a mensagem de Deus para nós. Ela sendo que, embora tenhamos nos rebelado contra o Senhor, Ele abriu um caminho para a salvação. Essa salvação vem dele, não de nós. Vem de fora e não de dentro. Essa salvação foi a morte do Senhor Jesus, onde Ele levou sobre si a culpa e a condenação pelos pecados cometidos pelo povo que Ele veio salvar. Somente pela fé nessa mensagem somos perdoados, adotados e tornados justos aos olhos de Deus. Eu encerro com uma citação de um irmão: o santo que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O Salvador morreu na vergonhosa cruz para nossa alma comprar. Somente seu sangue precioso nosso pecado pode lavar. Em sua fraqueza, sobre o inferno prevaleceu. Por sua morte, o Senhor venceu. Vamos orar. Ao estar sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam louvor, glória, graça, gratidão, exaltação, admiração, no mais alto nível. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Os nossos pecados subiam até o céu, Senhor, mas o Senhor colocou todos eles sobre os seus ombros e morreu no nosso lugar. E nos ofereceu salvação, e nos conquistou, e nos deu novo coração. Senhor, dê-nos a certeza, dê-nos a determinação de viver para o Senhor. E coloque sempre na nossa boca, Senhor, o louvor ao Senhor, o louvor que é devido. Ó Pai, que o Espírito Santo possa agir poderosamente de forma que essa mensagem possa entrar no coração daqueles que ainda não te conhecem. Tu és um Salvador tão maravilhoso, tão grande, tão bondoso, que os olhos possam ver. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa-nos no restante da nossa semana. Cuida dos meus irmãos, cuida das suas vidas, deles refrigério, deles força, deles ânimo, e que a beleza do Senhor Jesus seja resplandecente diante dos seus olhos, e que essa igreja possa, pelo poder do Espírito Santo, ver o Senhor Jesus como alguém maravilhoso, como alguém indescritivelmente glorioso e belo. É o que eu te peço, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.